Estamos começando mais um podcast. Hoje o tema aqui no Instituto de Engenharia é Arquitetura e Engenharia Consultiva, o seu papel no mundo de hoje, o seu papel para construir um mundo melhor e, inclusive, para ajudar a prevenir esses grandes desastres naturais que estamos observando nos últimos tempos. Para falar sobre isso, estamos aqui com o Russell Rudolf Ludwig, que é o presidente do Sinaenco, o Sindicato da Arquitetura e Engenharia Consultiva, o sindicato patronal das empresas. E para conversar junto com ele, estou com o presidente do Instituto de Engenharia, o José Eduardo Jardim, com os vice-presidentes Miriana Marques e Ivan Weiteli. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Rússio, eu estive na posse do Sinaenco e vi um pouquinho das suas propostas de trabalho, né? Mas antes de começar, eu queria alertar a Miriana aqui do lado, né? Que a Miriana é palmeirense e você botafoguense. E aqui sempre tem uma tendência de formar aqui uma mesa com mais palmeirense, né? E hoje você deu o gancho aí para ela, que acabou levando o título do Botafogo. Como é que foi isso, Miriam? É assim, futebol é sempre a alegria do povo e em certas situações é muito mais alegria para alguns, né? Esse foi um dos casos ocorridos. Merecida a vitória, parabéns. Né? Muito obrigada. Mas, Russell, deixando a brincadeirinha do futebol de lado, vamos começar por um assunto bastante sério. Então, eu estive em contato lá com a sua pauta de propostas de melhora aí do Sinaenco, né, a atuação das empresas no mercado, e a gente viu há pouco esse desastre incrível lá no Rio Grande do Sul. E a gente já observou vários desastres no país nos últimos tempos, Brumadinho, houve enchentes no passado, houve uma série de deslizamentos em Petrópolis, por exemplo, que há anos se repetem e a gente continua cometendo os mesmos erros e tal. E aí eu te pergunto, falta engenharia consultiva hoje no nosso país? Falta esse trabalho de planejamento? Falta uma engenharia, falta um protagonismo da engenharia voltar a ter um papel que ela já teve na sociedade brasileira e que a gente observa que nos últimos anos foi perdendo espaço para outras coisas, para as decisões financeiras, para as decisões jurídicas, para as pautas políticas, e a engenharia foi ficando num canto. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aqui do Instituto de Engenharia. É um prazer estar aqui, já vim várias vezes a essa casa em várias homenagens, eventos, seminários, e para mim é uma honra poder estar falando aqui hoje como presidente do Sinaenco. É isso mesmo, né? Falta protagonismo. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo que você tem o Instituto de Engenharia no seu coração aqui, no peito. Com prazer. Seja muito bem-vindo para nós aqui do Instituto. É um prazer imenso e uma honra recebê-lo. A casa é sua. Obrigado, presidente. Bom, com relação ao tema das catástrofes e do protagonismo da engenharia consultiva, né, no Brasil e no mundo, é um tema que é recorrente, né, do Sinaenco, e em todas as posses, todos os eventos do nosso sindicato, vocês sempre vão ouvir falar de planejamento. Toda posse de político, você sempre fala do planejamento, né, da prevenção, mas a realidade que a gente assiste é outra, né? Todas essas tragédias que você elencou poderiam ser evitadas se tivéssemos medidas de operação e manutenção ou medidas preventivas, seja num deslizamento, seja numa enchente. E essas catástrofes, por mais que elas tenham, como a do Rio Grande do Sul atualmente, a quantidade de chuva e as condições que aconteceram formariam uma catástrofe independente de toda a manutenção que poderia ter, mas seria muito menor. Como evitar isso? Como que a gente dá a volta por cima, né? Como que a gente volta com o protagonismo da engenharia, né? A gente batalha com isso há muitos anos e a gente procura o legislativo, a gente procura o executivo, a gente apresenta o que pode se fazer. Mas, infelizmente, a gente tem que entender a realidade do nosso ciclo eleitoral também, né?
E fazer o planejamento a longo prazo, ele perde o interesse no momento que você não está no ambiente de catástrofe. Será que é assim que a gente tem que viver no nosso país? Como é que a gente traz essa realidade para frente? E é perigoso para a gente também. Olha o momento que nós estamos vivendo, gente. Quer dizer, a gente provavelmente ainda tem vidas a salvar por conta de fome, por conta de abrigo. Será que quantos mortos ainda tem que ser recuperados com os corpos? Esse é o momento de atacar, salvar vidas e evitar novas tragédias ali no Rio Grande do Sul. Por mais que o nosso papel de planejamento e de reconstruir um Estado seja fundamental, eu gostaria de influenciar, seja o governo federal, através das medidas que eles estão fazendo, ou seja do governo estadual, até a liderança que valorize esse planejamento de longo prazo. Era comum, minha origem é mais do saneamento, o plano diretor de saneamento norteava os investimentos das empresas estaduais de água e esgoto por 25 anos. Hoje existe o plano de saneamento, que muitas vezes não é obedecido, na área de saneamento, existe o plano de mobilidade, existe o plano de barragens, que também foi desobedecido muitas vezes. A gente desobedece os planos e depois vamos reclamar das catástrofes. Quando é que a engenharia vai voltar a não ser desobedecida? Então, acho que está faltando realmente a representatividade do engenheiro no Congresso Nacional, nos governos, no Executivo. Nós tínhamos engenheiros comandando cidades, estados, não temos mais. Como é que a gente volta a ter esse protagonismo? Porque falando do jeito que nós falamos no Instituto de Engenharia, no Sinaenco e tantas outras entidades da engenharia, a gente não está conquistando esse espaço, perdemos esse espaço, Régis. Hoje nós temos aquela predominância do cara de comunicação, aquela pessoa que fez a fama em algum lugar, se comunicando, ou às vezes até fazendo uma bobagem qualquer hoje na internet, que ele ganha audiência e consegue ser eleito. Então tem muita gente hoje que está tomando cargos importantíssimos no país sem qualificação nenhuma. E você falou uma coisa importantíssima de comunicação, na história da engenharia sanitária, que eu convivi muito, certamente essa história se repete em muitos outros lugares. Mas houve um paper uma vez, em que o paper num congresso internacional, porque existia a dinâmica do meio ambiente. Será que esse empreendimento pode ser construído ou não? Será que esse empreendimento vai poluir ou não? E a empresa de água e esgoto, que estava querendo fazer aquele investimento, ela não tinha comunicação com a população. Então, as teses das pessoas que não tinham embasamento técnico acabam vencendo na mídia, porque elas causam mais barulho. E o paper, em Congresso Nacional, falava justamente sobre a necessidade das empresas estaduais de água e esgoto, naquele caso, mas isso se aplica a toda a engenharia, ter um departamento de comunicação sério, profissional. Não temos isso. Não temos isso. As decisões políticas, muitas vezes, são priorizadas diante das decisões técnicas. E conto mais uma, que eu recebi um paper falando sobre o Rio Grande do Sul, esse paper, obviamente, de alguns anos atrás, que a premissa do autor do paper era dizer o seguinte: olha, aqui em Porto Alegre existem duas diretrizes, gente. Tem o pessoal aqui de Porto Alegre que é a favor da derrubada do muro da Mauá, porque aquilo está evitando a nossa vista do Guaíba, aqui temos que fazer um parque. Ou seja, uma das premissas era essa, e a outra premissa era que não, nós temos que preservar os equipamentos de controle de cheias aqui de Porto Alegre. E aí ele discorre sobre o paper dizendo, olha, acho que é importante a gente preservar os equipamentos, fazer operação e manutenção para evitar uma tragédia que possa acontecer. Mas existia uma forte tendência a derrubar o muro da Mauá, porque não existe o conhecimento de que numa encheia de 3,5, 4 ou 5,3 metros do Guaíba, poderia acontecer o que aconteceu. Então, certamente, além do conhecimento técnico que as nossas empresas e a nossa sociedade tem da engenharia, a comunicação forte e é para chegar na sociedade através de todos os canais, principalmente as mídias sociais que hoje imperam, é fundamental, Régis. Não, e hoje ainda está sendo investigado, todas as causas aí do problema, mas a gente sabe que lá o sistema todo de manutenção de bombas, todo esse sistema de proteção hidrológico lá de Porto Alegre estava sucateado, foi largado sem manutenção. Então isso a gente já tem de informação
embora precise uma investigação mais detalhada aí para a gente saber. Jardim, por favor. Lúcio, em primeiro lugar, repito que é um prazer para nós aqui do Instituto de Engenharia recebê-lo. A casa é sua, conte conosco. Eu queria fazer 2 colocações rápidas e depois fazer uma pergunta mais objetiva. Primeiro é o seguinte, a bem da verdade, São Paulo hoje tem um privilégio. Nós temos um governador que é engenheiro. E esse governador, né, independente de qualquer coisa, ele realmente preza a engenharia. Nós tivemos oportunidade de ver na tragédia aqui de São Sebastião que o governador engenheiro dirigiu-se ao local, né, e ficou acompanhando como engenheiro de botina e capacete todas as atividades ali. E a propósito, fizemos há poucos dias atrás um evento aqui no Instituto, em que o pessoal, o secretário Marcelo Branco, que é secretário de Habitação, e o pessoal do CDHU vieram aqui, e nós efetivamente oferecemos, né, a expertise, a experiência vivida nessa tragédia, da maneira que a gente possa ajudar os nossos irmãos gaúchos, né? A gente sabe que as situações são diferentes, né? A topologia, a topografia, a geologia e as intempéries são coisas distintas entre São Sebastião e o Rio Grande do Sul, e Porto Alegre e cercanias. Mas sabemos que podemos aproveitar e ajudar o pessoal lá, os gaúchos, no que for possível, né? Eu queria colocar para você, a propósito, eu acho que isso tem a ver, sim, porque a reconstrução do Porto Alegre, né, e a reconstrução dos municípios gaúchos, evidentemente, vai exigir a contratação de serviços, né, de obras e serviços. E eu gostaria de saber de você, Russell, como é que você interpreta a nova lei 14.133, que substitui a antiga, nossa conhecida 86, né? E saber o seguinte, por exemplo, como é que você entende, né, o capítulo que fala sobre serviço de engenharia ser classificado como comum, dependendo de engenheiros e projetos no seu caput. O Instituto de Engenharia, ainda hoje cedo estive lá no Cinicesp, nós temos aqui o prazer de receber um representante do Cinicesp que está aqui conosco. Nós estamos pretendendo criar um grupo, né? Evidentemente você vai ser um dos convidados, o Cinicesp também e outras associações, no sentido de se analisar cuidadosamente a regulamentação dessa lei, para evitar que ela seja mal interpretada ou, mais ainda, que seja mal aplicada, tá certo? Então, eu gostaria de ouvir de você, como é que você, o Sinaenco, está entendendo, está olhando e está cuidando desse capítulo da nova lei? Muito bem. O Sinaenco e outras entidades da arquitetura e engenharia consultiva, nós nos dedicamos muito na época da aprovação da lei, né? E com o apoio legislativo de engenheiros que estão no Congresso, realmente o capítulo especificamente sobre o serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, que a gente chama de STEMP, que é o artigo 6º, né, o inciso 18, ele detalha com precisão as atividades que o nosso setor desenvolve, né? As alíneas A, D e H. A linha A, estudos, projetos básicos, projetos executivos. A linha D, fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras e empreendimentos. E a linha H traz controle tecnológico, topografia e outras atividades do nosso setor. E no artigo 37 da lei, ele especifica que as alíneas A, D e H do tal inciso, obrigatoriamente têm que ser contratadas por técnica e preço. Isso é uma vitória para o nosso setor, pois na 8666 a palavra utilizada era preferencialmente. O que ocorre no preferencialmente? Né? Eu fico muito curioso que você conversa com os advogados, e hoje em dia eu acho que eu converso com mais advogado que com engenheiro, lamentavelmente. Obrigado pelo convite para estar no meio de tantos engenheiros. Quando se fala preferencialmente, eles entendem, porque
fazer um parênteses, na nova lei de licitações tem um preferencialmente para a utilização da metodologia BIM. Então, quando você conversa com os advogados, eles falam, se o legislador fala que é preferencialmente BIM, é porque tem que ser BIM. Para eu não fazer em BIM, eu tenho que justificar. Já vimos essa história antes com a 8666. Porque, a partir de um certo momento, o calendário político passou a determinar a forma de contratação das nossas empresas. Né? Eu falei, quem foi no Meia Posse, eu falei, não podemos deixar que o prazo seja determinante da forma de contratação. E para a arquitetura e engenharia consultiva, o STEMP fica absolutamente claro que trabalhos, né, contratos maiores de que R$359 mil, obrigatoriamente tem que ser técnica e preço. Além disso, nós temos no artigo 59 uma determinação em que, para evitar aquilo que eu sempre chamei do incentivo ao preço abusivo, o incentivo ao desconto. Existe a trava que, para obras e serviços especiais de engenharia, né, o STEMP, o Serviço Técnico Especializado de Natureza Predominantemente Intelectual, é um serviço especial, ele é mais especializado ainda. Portanto, tanto as construções especiais, vou chegar nas obras comuns, né, como os serviços técnicos especializados, se uma licitante der um desconto acima de 25% do preço estabelecido no edital, ela está desclassificada pelo preço ser inexequível. E, da forma que a lei foi escrita, não permite a possibilidade que a 866 permitia do contratante disponibilizar ou deixar que o licitante provasse a execuibilidade. Exatamente porque o tomador de um serviço, o contratante, que assina um processo licitatório, ele recebe uma justificativa de execuibilidade de um preço, de um desconto de 40%, e ele tem que dizer, não, isso aqui eu não concordo. Ele se coloca numa posição, né, de defender que o menor preço daquela licitação não vai ser aceito. E no Brasil, que nós vimos os órgãos de controle tomarem, esse sim, a preponderância, o protagonismo das decisões, o ordenador da despesa aceita qualquer coisa. Portanto, o artigo 59, é fundamental nós mantermos o artigo 59 e, infelizmente, em função das regulamentações que começam a acontecer, começam a ter interpretações diferentes. Rússio, eu acho que também muito medo dos engenheiros em função dessas dubiedades da lei, essas palavrinhas flexíveis trouxeram muitos problemas para a engenharia, né? Na definição aí dentro dos órgãos públicos do que fazer, né? Assim, hoje o Senaenco montou um grupo de trabalho e com muita alegria participaremos de outros grupos de trabalho para juntar esforços da engenharia como um todo, independente da gente lutar por aquelas cláusulas que são, digamos, específicas da arquitetura da engenharia consultiva, né? E acabamos de ter uma outra regulamentação que a gente vai buscar o caminho legislativo ou até do judiciário, pois um decreto simplesmente alterou o texto da lei. Não, mas pode isso? Né? O decreto não pode alterar a lei. E essa mudança de algumas palavras muda a interpretação. E o que a gente está vendo é que nós não concordamos que serviços do nosso setor, projetos de engenharia, por exemplo, sejam contratados mediante ata de registro de preço. Não pode. Então, como é que vamos lidar com isso, né? Realmente vai ser um desafio legislativo, né? Mas a gente tem que juntar esforços. Com relação o CREA, o CONFEA, tem uma decisão plenária, eu não lembro do nome agora, mas foi emblemática para o setor, a decisão plenária do CONFEA, que estabeleceu uma definição sobre serviços comuns de engenharia. Ou seja, se você tem que recolher uma RT, né, jamais, se você tem responsabilidade técnica sobre aquela decisão, né, a decisão do plenário fala que não pode ser serviço comum de engenharia. Né? E, repetidamente, nos processos que eu analiso, e eu analiso processos de arquitetura e engenharia consultiva, muitos poucos de construção, invariavelmente, quando o cliente está com pressa e quer licitar rápido, ele define que o projeto de engenharia é serviço comum, é padronizável, portanto não tem problema nenhum e a gente vai licitar por menor preço, ou por pregão, até por pregão.
Então, assim, com relação a 1433, eu acho que ela foi muito boa para a engenharia. Eu acho que ela melhorou vários artigos, definições, e principalmente para a arquitetura e engenharia consultiva. Por isso que o SINAENCO está empenhado em defender as cláusulas que trazem essa melhora. Porque, você pode partir daí para ter projetos melhores, para ter serviços de supervisão melhor, para que as obras possam ser construídas sem paralisações, para que a gente possa entregar um equipamento público para quem mais precisa, que é o usuário final, no final das contas, que paga seus impostos e quer receber de volta do seu governo uma vida mais digna, seja por causa de um projeto de habitação, seja por causa da mobilidade urbana, ou seja por causa do saneamento. Você falou em BIM, e aí o nosso homem BIM aqui quer botar fogo no debate aqui, o nosso homem BIM, Ivan. Ele é preto e branco também, né? Só que é aqui de São Paulo. Bota fogo aí, Ivan. Vamos mudar de assunto, né? Vamos. Tá. Lúcio, questão de BIM, você acha que é uma situação de vida ou morte? Isto é, o engenheiro e o arquiteto abraçam o processo BIM, trabalham em BIM, ou estão fora do mercado, estão desatualizados, e a engenharia hoje tem um divisor de água, é antes e depois do BIM. É isso? Ivan, eu acho que sim. Eu acho que o BIM é uma metodologia, né? Ao mesmo tempo que, numa discussão de BIM, conversando com o nosso vice-presidente Nardelli, que também está envolvido com o BIM desde 1992, uma pessoa, no primeiro momento, o SINAENCO se colocou contra o BIM, vamos lembrar disso. Porque a primeira coisa que nós ouvimos há 10 anos atrás é que tinha que ter uma legislação para obrigar todo mundo a fazer BIM, ponto final. Pô, não é assim. É um processo, existe a transição. Nessas discussões, uma das argumentações foi, não, porque outro dia, com o BIM, se você fizer um projeto arquitetônico, usando um exemplo simples, né, eu vi lá que a porta do banheiro batia no vaso sanitário, né? Isso no BIM jamais vai acontecer. E aí o profissional falou assim, olha só, a minha vida inteira eu fiz projetos sem BIM, e a porta do meu banheiro nunca batia no vaso sanitário. Então, conseguimos fazer projetos sem BIM? É evidente que sim. É evidente que sim. Mas o BIM é uma ferramenta e ela é colaborativa, ela agrega, ela junta toda a cadeia de produção, ela tem em mente a vida útil do empreendimento. Como toda discussão de BIM que vocês vão participar, vocês vão ver, o BIM ele é profundo e largo. Agora, nós temos uma outra coisa, que é o BIM na área pública, né? O BIM na área pública requer planejamento. Não é isso que a gente está falando aqui sobre a situação do nosso setor, como todo o nosso Brasil, em termos de organização pública, que não há? Né? Eu obviamente, né, quem está me ouvindo, quem está me vendo, o meu sotaque não deixou de ser do estado do Rio de Janeiro, por mais que eu esteja há 24 anos morando em São Paulo. Então, eu, com propriedade, posso falar mal do Rio, mas ninguém mais pode, né? Tem que falar com chiado para falar mal do Rio. O Rio tem poucas empresas estatais, né? O resto do Brasil tem poucas empresas estatais. Um dos itens que eu vejo que São Paulo avançou tremendamente em todas as áreas, principalmente na área de engenharia, comparado com os outros estados, é porque em São Paulo tem uma forte base de empresas estatais, e por ter empresas estatais você tem a continuidade, você tem a passagem de bastão. Diferente de um estado que talvez tenha uma secretaria de infraestrutura, que depois de 4 anos muda tudo. Quem aqui não tem experiências de trabalhos em secretarias de infraestrutura Brasil afora, que o secretário novo chega e ele não conhece os projetos que estavam em andamento, porque o pessoal que foi embora botou embaixo do braço e levou. Né? Como é que você vai ter continuidade? O BIM precisa de continuidade. E nós temos o privilégio aqui em São Paulo de termos o metrô, temos a CPTM, temos a Sabesp, empresas públicas e estatais que estão investindo na estruturação do BIM, né? Mas estão muito atrasados. O SINAENCO promove um seminário internacional, vamos promover dias 25, 26 e 27 de novembro. Obrigado, Rodrigo.
o 7º Seminário Internacional do BIM, e ao longo desse período começamos numa pauta de disseminação do conhecimento e hoje já estamos muito mais proativos com relação ao BIM. Case studies, exemplos de como faz. E temos um grupo de trabalho internacional que justamente fez uma pesquisa, um projeto de pesquisa, para levantar como é que o BIM é contratado em todo o mundo, para que a área pública possa contratar adequadamente. Quais são os critérios de medição? Né? Qual o produto que eu vou entregar? Você está preparado para receber? É Open BIM, protocolo IFC? Todas essas questões são novas. Nós não temos ainda um processo de contratação de projetos de engenharia em BIM adequado no Brasil. Então está muito embrionário. E conhecemos na área da construção civil, na área privada, que já existem muitos projetos que usam BIM, inclusive com todas as suas dimensões, né, para fazer a operação daquele equipamento ao longo do tempo. E isso traz uma produtividade, que é a palavra-chave, impressionante. Né? Então, eu acho que sim, é um divisor de águas, mas eu acho que nós temos um gap muito grande entre o que a área privada consegue fazer em função do seu investimento, do seu treinamento, da sua qualificação e do que o Estado está fazendo nesse momento. Mas o caminho é aí. E o que a Lei 14.133 fala, Jardim, antes até do incentivo ao uso do BIM, ela tem uma pauta de transformação digital, né, que é um guarda-chuva maior do que simplesmente o BIM. Processos eletrônicos, agilidade nos processos como um todo. Né? Então, o Sinenco está empenhado em treinamento, em qualificação das empresas e das pessoas, né, dos profissionais em BIM, porque a gente entende que isso gradualmente vai ser parte obrigatória do desenvolvimento dos projetos no Brasil. E você acha que precisa do que para avançar o BIM? Se na área pública, no serviço de administração direta, existe uma dificuldade maior e existe uma quantidade muito pequena de engenheiros. Os engenheiros sumiram da administração direta, falta engenharia. Nas empresas públicas tem mais engenharia, tem mais engenheiros. Mas também ainda o pessoal tem dúvida se vai pagar por prancha, se vai pagar por modelo, pela modelagem. Então, agora eu vejo na iniciativa privada, principalmente na área imobiliária, o pessoal abraçou o BIM e faz não só o modelo, chega no projeto, faz a detecção de interferências, né? E faz orçamento preciso. E no poder público ainda fica fazendo orçamento com estagiários que ficam levando lá, cubicando, tirando metro quadrado. E como é que é? Precisa de uma lei para obrigar a fazer BIM? O Exército não precisou. O Exército começou antes do que todas as estatais nossas, está mais avançado do que todas as nossas estatais em usar o processo BIM. E tem alguma coisa que está atrapalhando. Eu queria entender melhor, até para a gente colaborar com as estatais. Só dando um pitaco, será que não é essa questão da descontinuidade de gestões, essa rotatividade que nós temos? Então, a democracia é muito bacana, mas em termos de gestão, a gente tem que questionar muito se democracia realmente é bacana mesmo, porque as coisas trocam, muda tudo e nada tem continuidade. Eu acho que a continuidade é fundamental, mas eu acho que é possível a gente ter continuidade mesmo na administração direta. Semana passada eu tive em reunião com o pessoal do Sinaenco do Paraná. A gente tem uma regional. O Sinaenco tem 11 regionais no Brasil e uma delas é no Paraná. E o pessoal da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística nos convidou para conversar. Eu fiquei muito bem impressionado. Porque a secretaria ela é da administração direta, como nós falamos, mas eles se estruturaram e eles juntaram o DR do Paraná junto com a infraestrutura. Os coordenadores conversam com a empresa de informática do Estado para você ter equipamentos adequados e softwares adequados. Então, eu vi a continuidade, isso que a gente está elogiando em algumas estatais, eu vi essa continuidade dentro da secretaria. É possível fazê-lo. Mas tem que ter vontade política e tem que ter comando, né, para que exista essa continuidade.
Então, e o investimento não é tão grande assim. Não é um investimento tão grande. O investimento principal é em qualificação. É nós termos engenheiros, arquitetos, profissionais qualificados, treinados para usar as ferramentas. Né? O que eu ouvi deles lá, que foi absolutamente espetacular, é o conhecimento do Open BIM, né? Do protocolo IFC, para que não sejamos, mais uma vez, reféns de nenhuma marca de software e possamos trabalhar com liberdade de escolha. Então, acho que a continuidade é importante, qualificação dos profissionais. Né? Que isso seja uma secretaria direto do governador. Né? Será que a gente consegue fazer isso, que a gente tenha uma continuidade da área técnica independente do governo de plantão? Será que a gente consegue ter uma política de Estado ao invés de ter uma política de governo? Eu vou passar a bola para o Jardim, porque ele está com o tempo limitado. Ele até hoje veio com uma gravata nova aí, ele vai nos deixar aí. Eu acho que é para o próximo compromisso, né, Jardim? Ô, senhor, repetindo aqui, foi um prazer muito grande, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Eu vou pedir licença aqui, eu tenho que me ausentar, mas eu estou muito bem representado, o Instituto está muito bem representado aqui pela Miriana, pelo Ivan, e dizer que o nosso grupo, você já tem um grupo formado, mas nós gostaríamos muito que você se associasse ao grupo que estamos formando, e pelo que você já expôs aqui, nós temos plena certeza de que o seu conhecimento está muito avançado em relação a essa lei, tá? E vai ser muito útil para que a gente possa constituir um novo grupo, ou juntar-se ao grupo de vocês e levar a quem de direito, né, as nossas reivindicações para que essa lei, como você bem disse, que trouxe benefícios inequívocos aqui a todos, né, possa ser regulamentada de forma adequada e que a gente tenha oportunidade de colaborar com a regulamentação. Muito obrigado, então. Uma boa tarde para você. Obrigado, Jardim. Obrigado, presidente. Olha, até aproveitando aqui, nós estamos falando né, de Sabesp, aqui, ó, chegou uma água da Sabesp, rapaz, nunca tinha visto isso. Olha, isso aqui é propaganda, é merchandising aqui, não? O que é, Mirina? O que é essa água da Sabesp? Doação? Doação? Brinde. Doação. Bom, a bola é contigo, Mirena. A gente, um pouquinho antes de começar aí o podcast, a gente estava conversando sobre questões de manutenção. Eu acho que isso entra muito ligado aí com a questão de planejamento, né? Assim, a gente estava conversando, você falou de manutenção, a gente falou do Rio Grande do Sul. Manutenção. Manutenção é uma palavra que sempre vem à tona quando acontece alguma coisa esquisita. O problema é manutenção. Daí eu pensei o seguinte, quando faz a licitação, né, projeto básico, basiquinho, executivo, a gente já não deveria prever a manutenção, obra pronta, obra posta e manutenção? Já saí, quando licita, tudo, porque falta, né? Aqui no Brasil nem sei se é no Brasil, acho que na vida, você nunca faz a famosa manutenção preventiva. A gente só entra em desespero quando já é a corretiva. Não, inclusive que não, nas obras nunca tem a verba de manutenção, né? Obra pública. Você faz a obra está lá, fica em pé e depois a manutenção é um problema, né? Tá, Ivan? Eu acho que a gente pega um gancho aí para o BIM, né? Porque o BIM, você vai até 3D, você pode ir 4D, 5D, né? Você vai na manutenção, operação e pode chegar até na demolição. Mas se você tem o ciclo completo de vida de uma obra, de um empreendimento, depende do BIM, que às vezes se não vier BIM, eu acho que é uma questão de vida ou morte mesmo. A engenharia fica muito atrelada a processos antigos e não adota o processo que é o atualizado com a informática e com todos os recursos de computador que nós temos hoje. Perfeito. O projeto de engenharia, e minha empresa já participou de vários projetos, por exemplo, de estação de tratamento de água e esgoto, em que um dos produtos entregues é o manual de operação e manutenção. Isso é feito desde a década de 70, né? Mas é uma realidade que o modelo que nós temos de contratação da obra
né, para entrega para o dono, né, e falando de saneamento, né, nós temos o caso da Sabesp, né, a Sabesp contrata a obra, e ela faz a manutenção dela, né, e sempre investiu nisso, né. Manutenção é necessária para tudo, para pavimento, né, se você não fizer uma manutenção do pavimento, você vai perder aquele pavimento após um tempo. Pontes e viadutos, né, o Sinaenco fez um trabalho extenso há uns anos atrás, chamado prazo de validade vencido, em que fizemos manutenção, os empresários do setor fizeram uma vistoria visual de vários pontes e viadutos no município de São Paulo, né? E com essas vistorias mostramos para a Secretaria, no caso da CIURB aqui em São Paulo, e em função do desenrolar daquele processo, foi feito um TAC que trouxe investimento para fazer manutenção de viadutos, que, inclusive, né, com a continuidade que temos até hoje. Né? Então, o Regis me apresentou, né, com o nome de Russell Ludwig, alguma origem estrangeira eu tenho. Meu pai é americano, né? Então, ele trabalhou com engenharia há muitos anos nos Estados Unidos, né? Então, ele chegou no Brasil com 50 anos e viveu até os 100. Então, eu tive o privilégio de ter em primeira mão um conhecimento muito grande do que se fazia lá, né? E, ao mesmo tempo, a realidade do que a gente via aqui. E na hora que o empreendimento, o equipamento público é entregue para o operador, é óbvio que se faz operação e manutenção. E olha que a Sociedade Americana de Engenharia Civil, né, a ASCE, ela faz um boletim da infraestrutura americana de 4 em 4 anos. E ela é muito crítica do equipamento público americano, dando uma nota baixa, ela faz por segmento, né? E a nota geral, né, as notas nas escolas americanas, A é a melhor nota, B, C, D e F. Ele diz que a infraestrutura americana tem, no último relatório que eu vi, que já faz alguns anos, nota D+. Né? Qual seria a nossa nota aqui? Né? Então, assim, nós temos um problema gravíssimo que eu não gosto de falar que é cultural, porque eu hesito, né? Eu não posso aceitar isso, porque o engenheiro, ele culturalmente tem a obrigação de cuidar do próprio, de fazer a manutenção, de planejar a manutenção preventiva. Nas indústrias, na área privada, se faz manutenção de tudo, né? Equipamentos, obras. Então, o engenheiro que vai para a indústria, ele tem essa cultura, mas o público não. O que está errado nesse cenário? Nós não podemos deixar o calendário eleitoral basear nossas decisões, gente. Como é que desvincula isso? Essa é a minha frustração. Então, a gente tem que ter empresas que têm continuidade no seu planejamento, planos diretores, planos de mobilidade, que realmente sejam respeitados a longo prazo. Né? É utópico falar isso? Não deveria ser, né? Podemos esquecer a história. E você trouxe aqui testemunho que eu preciso puxar ao lado do Instituto um pouquinho. Esse TAC que você mencionou foi uma parceria com o Instituto de Engenharia. A CIURB e o Ministério Público assinaram o documento e como testemunha foi Sinaenco e Instituto de Engenharia. Desculpa não ter feito a menção. Estamos juntos e precisamos continuar juntos. Irena. E daí tem outra, eu acho que eu já perguntei, mas é uma coisinha mais assim, ilustrativa, mesmo para mim e para quem está vendo a gente. A gente falou muito, então o serviço comum de engenharia, como o serviço comum de engenharia? Recolhe a IT, a engenharia. Daí veio, eu queria um exemplo prático. O que é considerado um serviço comum de engenharia? A lei fala na padronização e repetitividade, né? Eu acho que esse é o conceito. E confesso que, como eu não sou do meio, não trabalho com a construção. Mas exemplos que eu já vi no passado, né? Poda de árvore, né? Recap, coisas dessa natureza que são repetitivas, né? Agora, pavimentação é uma coisa delicada, né? Você não pode simplesmente pavimentar uma rua, uma estrada, sem levar em consideração a drenagem. Você vai perder aquela pavimentação. Então, o que é o comum do recap versus uma pavimentação, né?
poda de árvore, serviços de engenharia, é um serviço comum? Ok, né? Eu não conheço, né? Desculpa a minha limitação, até que ponto precisa da RT, né? Para fazer esse tipo de serviço. Mas esse é um preço que nós pagamos da interpretação da lei, de termos uma lei que compra na mesma lei café e hidrelétrica, né? Então, a interpretação dessa... Vamos lembrar que na lei você tem definição de serviços de engenharia, serviços especiais de engenharia, né? Obras e serviços de engenharia, e você tem serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual. Ou seja, o STEMP, ele é um serviço, mas ele é muito mais especializado. Por isso as definições mais específicas para STEMP. Mas obras e serviços de engenharia é mencionado no artigo 59, que fala da inexequibilidade do preço, né? Então, a lei ela entrou nesse detalhamento, né? Agora, essa definição dos serviços comuns de engenharia é uma coisa que você vê, para mim é absolutamente inequívoco que o STEMP jamais pode ser um serviço comum de engenharia. E tem licitação todo dia dizendo que não, é tranquilo, vai fazer um projeto de uma rua ali, é serviço comum. Então, enquanto o nosso contratante público quiser interpretar da sua forma para acelerar uma contratação, nós vamos continuar tendo obras paralisadas, nós vamos continuar tendo problemas, né, na construção da infraestrutura do Brasil. Para mim é simples, mas é muito fácil falar no Instituto de Engenharia, né, entre amigos, né? Entre amigos não, entre conhecedores, né? Porque na área pública, né, quem é que assina muitas vezes uma licitação realmente não conhece, é um advogado. Onde é que está a engenharia dentro da área pública? Está faltando esse conhecimento. E é muito fácil quando a gente encontra uma contraparte que entende, e várias dessas impugnações que o SINAEMCO tem feito de editais de licitação que estão sendo publicados, o pessoal reconhece na hora. Veja, nós impugnamos uma licitação de projeto de engenharia que foi licitada pelo Tribunal de Justiça de um Estado. O Tribunal de Justiça publicou uma licitação menor preço. E a gente impugnou a licitação. E o ordenador lá, a pessoa, né, do Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça, aceitou nossa impugnação e reconheceu que não tinha conhecimento da lei. É do Tribunal de Justiça. Tá? Porque a gente já estava com medo dentro do SINAEMCO. A gente vai entrar com uma ação contra o Tribunal de Justiça. Quer dizer, você vai ingressar com uma ação no Tribunal de Justiça contra o Tribunal de Justiça. Qual é a chance disso prosperar? Né, graças ao Deus e à engenharia, eles reconheceram e retiraram a licitação. Mas esse é o trabalho que nós temos agora nesse primeiro ano, e eu acho interessante o esforço do Instituto de Engenharia de fazer esse grupo. Contem com a gente, porque esse primeiro ano de Lei de 1433 vai ser um ano de muitas disputas. E a gente, o SINAEMCO já está trabalhando, queremos apoiar todas as iniciativas nesse sentido, vamos precisar de apoio legislativo, né, e apoio nos executivos, né, para que a gente possa ir nos tribunais de conta e para que a gente possa fazer com que a lei seja interpretada da forma que o legislador aprovou. Russell, mas também não é só no setor público essa questão que eu observo de, vamos dizer assim, um descaso ou ficar em segundo ou terceiro plano na engenharia. Isso é comentários de várias empresas que eu conheço que participam de concorrências privadas, né? Os empreendedores privados hoje estão dando assim uma relevância total em relação a preço, esquecendo, colocando para debaixo do tapete as questões de engenharia. Enfim, eu acho que o problema é mais amplo, é uma coisa meio cultural que vem se colocando nos últimos tempos, deixar tudo para a questão financeira, uma questão jurídica, e deixar os aspectos de engenharia em menor plano. Então, uma tendência, assim, de transformar tudo em commodity, ou seja, querer uma coisa que é absolutamente técnica e com diferenças brutais entre as empresas. Nenhuma empresa, por mais que ela atua numa área, ela é igual a outra, porque ela tem profissionais diferentes, ela tem cabeças diferentes, e aí se transforma tudo no mesmo balaio, numa questãozinha de preço de final de planilha.
Eduardo Viegas, que foi presidente do Sinaenco, né, no biênio anterior, logo que assumiu, ele organizou uma reunião que eu participei com ele, justamente para levar isso para a associação e o sindicato das concessionárias de saneamento, naquele caso especificamente. E a nossa pauta era essa. Olha só, está acontecendo isso no projeto também. A gente sabe que acontece a mesma coisa nas licitações de obra, né? E a gente e em projeto é pior ainda, né? Porque projeto, a coisa técnica é muito mais crítica, né? Você contratar pelo menor preço ou pior preço, né? Você tem que ver o que é. E assim, eu me remeto ao que aconteceu em 97, 98, né? Quando tivemos as concessões de rodovias no estado de São Paulo. E naquele momento, as concessionárias privadas, espalhadas pelo estado de São Paulo, vieram para o mercado para começar a contratar projeto, até porque tinha obrigações contratuais. Era a terceira faixa, eu me lembro que era muito SAL, né? Apoio ao usuário, eram diversos problemas. Eu lembro de um caso em que eu e o diretor da empresa na época fechamos 7 horas da tarde, não, puxa daqui, tira dali, não sei o quê, apresentamos uma propostinha e recebemos o ok, vocês ganharam. Era sexta-feira à tarde, descemos, tomamos uma cerveja, comemoramos, porque para a gente era importante entrar nesse mercado. Segunda-feira de manhã acordamos e perdemos a licitação. Alguém ofereceu um pouco menos, né? O mercado de engenharia consultiva na área rodoviária, ele se consolidou depois de 15 anos. E aí quem acabou trabalhando eram as tradicionais empresas com competência, né, específica naquele ramo. Quando vem a crise econômica, né, recebi esse relato de vários, né, eles vinham trabalhando no preço, aí acaba o contrato novo. E já ouvimos da área privada. Não, a gente vai aproveitar que o mercado brasileiro está muito ruim, vocês estão apertados, vamos esmagar você para você pagar, para apertar o seu preço. Então, na área privada, eu não vejo muita saída, né? É o ciclo do sofrimento, porque na hora que aperta demais, vai sair um projeto ruim, ele vai ter que consertar o projeto, e aí ele vai lembrar daquela história. Até porque existe também uma mudança, uma alteração de pessoas na área privada, né? Você não tem uma continuidade de 20 anos também. E esse ciclo acontece, a gente conhece isso na área de projetos de engenharia, na parte rodoviária privada. Estamos vivendo esse mesmo ciclo agora no saneamento, né? E temos empresas fortes, né? Empresas agressivas, elas criam a sua própria estrutura de engenharia. Agora, no saneamento, a minha visão é que durante os próximos anos, essas empresas elas não vão contratar grandes projetos de engenharia. Elas receberam um ativo dessas empresas de saneamento que estão sendo concessionadas, vendidas, elas têm que conhecer esse ativo. Muitas dessas empresas não têm cadastro, né? E aí entra o BIM também, porque algumas estão investindo fortemente em fazer, né, a gestão de ativos com o BIM, que é uma outra função do BIM, né, para poder colocar os equipamentos e para poder fazer a operação e a manutenção deles. Então, agora, eles não estão contratando o projeto. E quando vão contratar a obra, e o projeto, quando contratam algumas coisas, contratam serviços muito pequenos. Eles não estão preocupados com a longevidade desse serviço nesse momento, porque eu entendo que eles têm um contrato rígido, né, em função dos prazos de universalização estabelecidos, e eles têm que reportar rapidamente investimentos. E esses investimentos, no primeiro momento, eu vejo que são investimentos principalmente na área de operação, né? E mesmo assim, aqueles trabalhos de projetinho aqui, uma coisinha ali, eu sou demandado por muitos, não ganhei nenhum, né? E por causa de preço. A prioridade é a mesa de negociação, a prioridade é o preço. Então, realmente, já tentamos, tenho na minha pauta voltar para falar com as associações, para mostrar a necessidade, porque ali na frente vão precisar do nosso setor para projetar, vão precisar das construtoras, e não vai ter mais ninguém sobrevivendo para fazer grandes empreendimentos, né? Você precisa da estrutura das empresas para fazer grandes investimentos. Então, eu acho que é uma visão míope de quem deixa de lado o planejamento e o projeto, mesmo na área privada, como você está falando. Eu acho que essa coisa do privado talvez seja aquilo, também o setor chegar no seu limite, né? Se as pessoas chegassem no seu limite e não aceitassem
essas pressões, talvez a coisa pudesse ser diferente. Isso até a Miriana participou desse processo. Nós aqui no Instituto de Engenharia, no início dos anos 2000, lá, trabalhamos com o Construética, que é exatamente tentar estabelecer algumas práticas de mercado e de ética, e discussões como essa, até onde chegar o limite das empresas e as pessoas respeitarem isso e não se sujeitarem a essas pressões de contratação para puxar cada vez o preço mais para baixo. Entrou muito em discussão e acabou não se avançando. As coisas estão aí até hoje. Mas aí, olha, eu aproveitando aqui o embalo, aqui que eu tenho a água da Sabesp, uma água privada, né? Eu sou degustador de vinho, então provei cada uma e identifiquei diferenças na água aqui, ó. A água da Sabesp, ela tem aqui um pouco mais de cloro aqui, ó. E é menos salgada que a água privada. Seria mais buquê ou não? Não, buquê não, elas não tem muito não, mas tem um salgadinho aqui. Essa daqui está mais mineral do que essa e tal. Coisa de degustador, coisa de louco. Mas, na realidade, estou falando aqui da água para voltar contigo na questão de saneamento. Desde que eu conheço, nós lá na empresa, com visão CNC Central de Notícias da Construção, que já tem 30 anos, a gente ouve falar de marco de saneamento, regulamento de saneamento, que a coisa vai, que a coisa vai, que a coisa vai, e até hoje o Brasil aí está com índices muito baixos de tratamento de esgoto e muito aquém do que se precisa em termos de saneamento. Até a água avançou, mas esgoto não vai. Como é que você enxerga isso hoje? O marco do saneamento trouxe a possibilidade dessas concessões que a gente está vendo, tem algumas concessões em andamento. Por um lado, né, eu acho que a discussão política e ideológica, se deve concessionar, se deve privatizar ou não, ela sempre traz um viés que não vale a pena a gente entrar, a gente tem que analisar a parte técnica, né? Eu conheço o estado do Rio de Janeiro muito bem e vivo 24 anos em São Paulo, então eu conheço a Sabesp muito bem e eu vejo os lados positivos e os negativos dos dois, né? Para você fazer uma obra de saneamento, você tem que ter uma articulação muito grande no Estado brasileiro em função da nossa composição, né? Como é que o cara vai entrar no campo, né? Quer dizer, a regularização, tem lugar que você não pode fazer rede, né? O exemplo de São Paulo da Sabesp é absolutamente fantástico. Quer dizer, como é que imaginaríamos há 30 anos atrás que uma das soluções seria pegar os córregos, né, e tentar reduzir a DBO deles, como foi feito no Pinheiros, né? Isso não se cogitava muitos anos atrás, mas foi a solução em função da realidade. A realidade nossa não permite que você consiga entrar na favela e fazer rede de esgoto por vários motivos políticos, motivos de segurança pública, né? Acredito que o saneamento vai avançar. Eu acredito que, por exemplo, no Rio de Janeiro existe essa possibilidade, né? Porque o jeito que a SEDAI estava estruturada, era muito difícil ela avançar nas obras de coleta, por exemplo, na Baixada Fluminense, né? Por um lado, várias áreas do Rio de Janeiro eram muito bem atendidas, né? Com água e esgoto, né? O emissário submarino salvou as praias do Rio de Janeiro na década de 70, né? Você tem muitas estações de tratamento, infelizmente, que não eram operadas adequadamente, falta mão de obra, falta recurso. Eu acho que o modelo de concessão, que não é a venda da empresa, como acontece possivelmente aqui em São Paulo e até no Rio Grande do Sul, ele permite que as agências, pelo menos esse é o modelo que eu enxergo, as agências deveriam realmente fazer uma regulação firme, né, independente, buscando os resultados, né? Eu gostaria muito de ver as 5, 6 estações de tratamento de esgoto construídas no Rio funcionando, porque ao meu conhecimento hoje são bypassadas, né? Será que a gente vai conseguir ver essa DBO reduzida na Baía de Guanabara para voltarmos a ter baleias e golfinhos? É uma aposta que eu quero ver. Agora, não há dúvida, eu não tenho dúvida que na hora que você faz uma concessão, no caso do Rio de Janeiro, que o Estado arrecada em outorgas 25 bilhões, esse capital tem que ser remunerado, né? Não vamos acreditar que os bancos que entraram nisso, tanto como as construtoras, como os grupos econômicos, simplesmente vão doar o tempo deles para o Estado. Não, é um negócio, né? Agora, se o negócio trouxer
prosperidade, sobre a dignidade para a Baixada Fluminense, por exemplo, em que até hoje as crianças, né, a montante tem um tubinho de esgoto que joga no rio Sarapuí, e aí a 100 metros para baixo, a jusante, tem uma criança brincando nesse rio. Isso tem que acabar, gente. Né? E se não acabou até agora, acho que a gente tem uma oportunidade de ver isso acontecer. Tecnicamente, eu quero ver isso acontecer, porque traz dignidade para essa população que vive numa área muito pobre do estado do Rio de Janeiro, que eu estou usando como exemplo, porque eu conheço um pouco melhor. Vamos voltar um pouquinho para São Paulo, que você conhece bem também. Você falou de uma experiência aí da Sabesp, muito interessante, em termos de tratamento de córregos que melhoraram a DBO do Pinheiros. Como é que fica essa mesma Sabesp, com privatização ou não, diante de uma inação? Quer dizer, não foi feito nada em áreas que eu acho que mais prioritárias, como os mananciais, em que não tem essas mini estações de tratamento. Existe lançamento de esgoto in natura no manancial de classe A, e ainda as autoridades públicas permitem ocupações de uso do solo totalmente clandestino, totalmente inadequado para regiões de proteção, e ninguém faz nada. Quando é que resolve? Quer dizer, somos civilizados ou não somos, e podemos ter isso numa empresa pública e numa privada? Como é que fica? Realmente é o questionamento que a sociedade está se fazendo nesse momento, né? com muitas pessoas apoiando e outras não, a esse movimento do governo do Estado com relação à Sabesp. Eu assisti a algumas das audiências públicas e confesso que a governança dessa empresa Sabesp, após a venda das ações, porque o Estado manterá, acho que 30%, né, do controle, mas eu não sei como é que vai ser isso. Como é que vai ser estruturada a empresa? Como é que a empresa, a venda das ações, vai botar o diretor financeiro? Vai botar o presidente? O Estado? Qual vai ser o papel do Estado? Ele vai ser dono de 30% da empresa ainda, né? Agora passa a ser uma empresa privada, né? Não é mais uma empresa pública, regida pela 13.333, por exemplo, nos processos de contratação dela. Como é que ela vai contratar o projeto de engenharia? Como é que ela vai contratar a obra? Né? A Sabesp, nesse momento, para fazer o paralelo com o que aconteceu no Rio Pinheiros, ela tinha um programa, se eu não me engano, chama-se Integra Tietê, que era um programa muito grande, né? Com bilhões de investimento em obras. Né? E esse programa existe, está em licitação. Agora, com o processo de privatização da empresa, está tendo muitas disputas, né? Muita confusão, diria eu, né? Na gestão da empresa nesse momento, que isso afeta a todos nós, né? Há bastante tempo a Sabesp não tem uma licitação de contratação de projetos de engenharia ou de consultoria, né? Seja ele gerenciamento ou não. A Sabesp ela botou muitas obras na rua no sistema de contratação integrada. Na verdade, contratação semi-integrada, porque ela tinha muitos projetos básicos em sua carteira, né? Então, a governança dessa nova empresa Sabesp, após esse processo de licitação, para mim é uma incógnita, né? Eu não vi nada nas audiências públicas que me dessem uma certeza de qual caminho. Pode ser limitação minha, porque eu também não participei a fundo, né, desse processo. Mirena, pode tocar fogo aí em vez de água. Por que botar fogo em vez de água? Qual falamos de água, falamos do Botafogo dele, agora você escolhe se você quer botar fogo, botar água, botar alguma coisa aí na mesa. Aí. Não eu fiz eu e meus pensamentos, né? Porque assim, eu faço um serviço que eu entro em muito contato com a comunidade ou os bairros. E a gente aqui discutiu muito grandes obras, a licitação, projeto básico, projeto executivo. Só que o entorno dessas obras, eu acho que eu acertei a palavra, o entorno dessas obras tem um monte de casa, que de cada 10, meia tem um projeto. Entendeu? Você entra nessas casas, e daí o que acontece? Obra de saneamento, e qualquer obra vai interferir nessas casas todas. Só que essas casas não têm um projeto executivo, não teve um engenheiro,
não tem RT, não tem a BITS, e não é que é UMIC, não é que é ocupação irregular, é bairro bom. É bairro bom, meu pai construiu, meu tio que fez. Isso é uma coisa que eu acho que acaba, é engenharia. Às vezes eu escuto uma coisa assim, não, mas eu trabalho ali na obra. Eu tenho a capacidade de construir a minha casa. Daí eu fico mudinha, sabe? Eu nem falo que eu sou engenheira, prefiro não abrir minha boca. Mas é uma coisa muito... Eu acho até que o Sinaenco já fez um levantamento desse, de todas as construções que existem em São Paulo. Quantas são regulares? Ou quantas tem o engenheiro que assinou o projeto, o engenheiro que assinou a obra? E eu acredito que essa situação acaba interferindo nessas obras que a gente está super preocupado em fazer certinho. É uma coisa que eu fiquei pensando, eu vi tanto de projeto público e as pessoas, né? Uhum. E a gente não tem uma conscientização. Contrata um engenheiro para fazer a sua casa. O risco é menor. Não sei, me veio isso na cabeça, já que é para pôr fogo, né? Vamos pôr fogo. Não conheço um estudo do Sinaenco que tenha feito esse levantamento tão extenso, né? Não temos condição disso. O que a gente vê é que, ao longo do tempo, existem muitos processos públicos, né, da área pública, CDHU, entre outras empresas, SEAB no município, sempre fazendo a regularização fundiária, avançando na questão das regularizações fundiárias das casas, das residências, mas nós temos um passado, um histórico, que talvez tenha muita construção, né, no entorno de grandes obras públicas que não tenham toda a regulamentação aprovada, né? Sabemos disso, né? Inclusive, eu tenho conhecimento de alguns processos onde a Sabesp recentemente fez grandes obras de engenharia, passando coletores e tudo mais, que isso afeta, né, muitas casas no entorno, e aí existe todo um processo de reparação que é natural, né? A regularização passa por uma aprovação na prefeitura, né? Acho que a gente acompanhou no passado que muitas prefeituras do Brasil afora fizeram um trabalho de recadastramento, né, com levantamento aéreo, né, para poder fazer a regularização, seja de IPTU, óbvio que tem um interesse também comercial da prefeitura de arrecadar. E sem dúvida, né, a gente acompanhou algumas coisas em outros lugares, né? Mais uma vez eu tenho um exemplo do Rio, vocês já acompanharam talvez há uns 2 anos atrás, que um bairro do Rio, na Zona Oeste, teve um prédio que veio abaixo. E aí, quando foi ver, o prédio não tinha regulamento, não tinha autorização nenhuma, foi um prédio construído pela milícia. Mas como assim? A ausência do Estado, seja ele o município ou o próprio Estado e a União, ela permite esse tipo de construção indevida, e esse é um problema institucional brasileiro, né? Nos momentos, principalmente, de maior crise econômica, né? É lamentável que a gente tenha isso, né? O crescimento econômico é a solução para isso, né? Para a gente evoluir como um todo, né? Agora, aí são políticas públicas mais abrangentes ainda no nosso governo, né? Vamos votar na próxima eleição para presidente, pensando nisso. Sabe o que é surpreendente? Não é que você está na periferia, não é que você está num bairro ruim, você está num lugar bom. E não sei se é cultura, daí você começa a questionar, é para pôr fogo, né? Eu acho que é um item a discutir. O cara até pode, mas ele prefere não. Sabe, se meu pai está fazendo nada, ele vai fazer o puxadinho da minha casa. Você fala, mas senhor, você entende? Eu não estou indo na periferia, eu estou em bairro em ordem. E as pessoas não têm essa consciência. O engenheiro é caro. Talvez, o arquiteto é um absurdo. Talvez isso seja uma consequência daquilo que a gente estava falando mais aqui, né? Quer dizer, a ausência da engenharia no Estado, seja de engenheiros ou até no executivo, né? No legislativo. Aliás, isso eu tenho certeza que o deputado Madalena não se incomodaria de eu mencionar, que eu tive uma reunião com ele recentemente, e o deputado Madalena falou, olha, aqui na Assembleia, Rússio, tem eu e mais um engenheiro. Ou seja, a Assembleia do Estado de São Paulo tem 2 engenheiros. Nós somos 37 advogados, não sei o quê, né? E tem 2 engenheiros. E ele falou, e o outro engenheiro, com todo respeito a ele, é formado em engenharia, mas nunca trabalhou com engenharia. Essa é a representatividade da engenharia no Estado de São Paulo.
que é o carro-chefe, né, do Brasil, essa locomotiva que leva o Brasil para frente. Eu falo isso com muito orgulho, né? Apesar das continuadas brincadeiras com o meu Botafogo e o péssimo desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, eu sou muito orgulhoso de morar em São Paulo e gosto muito do Estado e do São Paulo. Só não vou dizer que eu gosto do Palmeiras, mas eu gosto menos do Flamengo, tá? Ivan, você tem algum pitaco adicional final, que nós estamos nos últimos minutos do nosso Saindo programa. da clandestinidade para a obra oficial, e eu peguei no noticiário essa semana que vão buscar técnicos da Europa, de estrangeiros, para conseguir recuperar o Rio Grande do Sul ou outros locais que têm problemas de eventos extremos. Ele já tomou um susto, pensou que era técnico novo para o Botafogo. Ele já tomou um susto. Mas o Instituto se assusta com isso. Aliás, a própria origem do Instituto de Engenharia, em 1916, foi quando o prefeito de São Paulo estava contratando urbanistas franceses para poder refazer o Largo do Anhangabaú. Quer dizer, a história é velha, né? Agora vem falar que precisa trazer. Você acha que nós não temos aqui engenharia suficiente para prevenir, recuperar e fazer engenharia no Brasil? É lamentável isso, né? Acho que já falei muito sobre isso, já tivemos essas ameaças em outros momentos, né? Querendo trazer soluções de fora. O Sineco já entrou com uma ação uma vez contra um escritório suíço que foi contratado por milhões e milhões de reais, né, para fazer um projeto de um museu em São Paulo, abrindo mão dos nossos, como se nós não tivéssemos arquitetos premiados mundialmente no Brasil, né? Por que isso, né? Eu acho que as universidades brasileiras, né, são muito boas e sempre colocaram muitos engenheiros no mercado, né? Infelizmente, o mercado não absorveu todos os engenheiros, né, e perdemos muitos engenheiros para o mercado financeiro e para outras áreas, né? Mas as universidades continuam lá, né? O nosso número de engenheiros é baixo, de formados, né? Esse ciclo virtuoso do crescimento econômico trouxe isso de volta alguns anos atrás, se eu não me engano foi 2008, 2009, eu acho que chegou em 2014, onde pela primeira vez, depois de 20 anos, nós tivemos mais engenheiros no vestibular para engenharia do que médicos. E essa curva caiu de novo. Mais uma vez, os altos e baixos da engenharia, essa montanha russa que acompanha, né, o investimento público no Brasil. O investimento privado é forte, mas ele também acompanha esses altos e baixos do movimento econômico brasileiro, até porque existe um receio, né, da área privada quando existem essas grandes flutuações. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem muitas empresas internacionais no Brasil, né? Houve uma globalização, mas essas empresas empregam brasileiros, né, egressos das universidades brasileiras, e podem até é bem-vinda, sempre é bem-vindo trazer conhecimento de fora. Nós, no Sinaenco, fazemos essa disseminação com o BIM, por exemplo. Sempre trazemos conhecimento de fora, com as experiências internacionais, né? Nós temos que fazer é louvável essa troca de experiência, né, o intercâmbio, né, internacional, mas jamais aceitarei que não existe engenharia no Brasil. Aliás, a engenharia brasileira na década de 70 era considerada a melhor engenharia do mundo, né? E perdemos esse protagonismo, né, mais uma vez, até hoje, não só na área pública, mas até na área privada, né? Então, acho que a gente tem que valorizar, né, todas as áreas da engenharia brasileira nessa reconstrução do Rio Grande do Sul, no momento adequado, como em todas as outras áreas no Brasil, seja para prevenir outras tragédias, mas para desenvolver normalmente aí a infraestrutura brasileira que está tão sucateada. Vou fazer a última pergunta para você, Russo, para encerrar o programa, apenas lembrando o nosso web espectador que este assunto e demais ligados à engenharia, os assuntos importantes que tocam a sociedade e a engenharia, vão ser discutidos em detalhe em breve aqui no Instituto de Engenharia, na Semana Nacional da Engenharia. Russo, para finalizar, como que a gente poderia dar passos firmes
no sentido de tentar voltar a essa valorização da engenharia? É um trabalho isolado aí do Sinaenco, é um trabalho isolado do Instituto de Engenharia, onde entra o Confea e o CREA, por exemplo, que recebem um dinheiro muito grande de todo o setor, através de cada projeto, das contribuições anuais e tal, e a gente vê pouquíssima participação em relação à discussão dessas causas fundamentais aí do sistema Confea e CREA, e até também do recente CAL. O CAL, na realidade, eu me lembro aí que nasceu com uma cisão, porque não se sentiam representados, achavam que a coisa não ia, e hoje você vê um panorama de desalento aí para os novos arquitetos que estão se formando, sendo contratados pelas empresas por preços aviltantes, assim como engenheiros. Hoje está uma verdadeira xepa aí o mercado em relação aos profissionais. Isso também, eu acho que vem desestimulando os jovens aí a entrar para a engenharia, a entrar para a arquitetura, né? Mas como, assim, do ponto de vista prático, assim, você vê que poderiam ser dados passos firmes? Eu acho que a gente do setor reconhece claramente essa deficiência, o que falta no país, o que falta no Brasil. Falta engenharia, falta arquitetura, falta esse trabalho. Mas como que a gente pode retomar isso? Seria através desse sistema Confea e CREA, que já tem um bom dinheiro para puxar isso, junto com os outros sindicatos, todos que tem da área, mais o Instituto de Engenharia, e tem que lembrar aí, por exemplo, vamos comparar as profissões que tiveram em alta nos últimos tempos, aí que a gente citou muito, os advogados, são muito bem defendidos pela OAB, que também é uma similar ao CREA Confea, tá certo? Então, lá parece que do lado dos advogados, os recursos advindos desse sistema todo são bem aplicados. O CRM também, né? Eu recentemente mencionei uma viagem que eu fiz para o Paraná e tive com o CREA Paraná e vi como eles são próximos, né, da engenharia do Sinaenco, né, e até do Sindicato dos Engenheiros lá. O mesmo aconteceu em Florianópolis. Conheço o presidente do CREA Rio, busquei também a sinergia com ele, a conversa é muito boa. Gostaria de ver essa conversa com o Vinícius também no Confea, que é aqui de São Paulo, que se elegeu para o Confea. Eu acho que o sistema Confea-CREA tem um papel muito relevante nisso, assim como o CAL. E o Sinaenco sempre conversou com o CAL muito bem nos últimos anos, em função da parceria na aprovação da Lei 14.133. O CAL foi um apoiador, não tivemos tanta facilidade com o CREA, por mais que tenhamos participado de várias reuniões com o CREA, falando sobre BIM, falamos sobre a padronização do sistema no Brasil, atendidos pelo ex-presidente. A união, né, para responder a sua pergunta, é um prazer para mim estar aqui no Estudo de Engenharia, nós sempre tivemos uma proximidade com o Estudo de Engenharia, agradeço mais uma vez o convite para falar aqui hoje, mas independente desse evento, nós temos que estar junto, né, com mais pessoas falando a mesma coisa, né, seja da lei, seja do BIM, e principalmente, na minha visão, comunicação com o nosso legislativo, seja ele estadual ou federal. Na hora que a gente teve aí, há uns anos atrás, o TCU fez um levantamento de 14 mil obras paralisadas, dentro de 38 mil, se eu não me engano, era 37%. E aí o TCU fez esse levantamento e detectou por que essas obras estão paralisadas. Era um baixo interesse nos projetos de baixa qualidade, né? Não está meio óbvio que a área pública brasileira demanda a engenharia e a arquitetura, né? Como é que a gente faz isso chegar no dia a dia dos nossos estados, dos nossos municípios, né? É comunicação e persuasão dos nossos legisladores, né? E eu vejo uma esperança, e por isso que eu falo tanto no BIM e na lei, porque eu acho que são dois pilares que podem trazer relevância de volta nessa transformação digital do mundo com relação à engenharia. É uma bandeira que a gente pode levar para mostrar para o administrador público, seja ele do município ou no estado, que as coisas têm que mudar, valorizando os nossos trabalhos,
né? Agora, isso a gente só vai conseguir com a percepção, né, e que o dirigente do Executivo e do Legislativo apoia essa causa. Como é que a gente pode persuadi-los, né? É fazendo a boa política, de unir os esforços, né? Documentos conjuntos, visitas ao Congresso, né, para mostrar que o caminho é esse. O não a gente já tem. Eu acho que hoje a gente tem um momento, a partir da nova lei de licitações, a partir da incorporação do BIM pelo Estado, né, a partir de exemplos repetitivos. Não quero nem falar de calamidade pública, né, calamidades ambientais, porque existem muitos eventos de tragédia urbana, independente da calamidade pública, né? Tivemos estádios caindo, tivemos viadutos caindo, gente, marquises caindo. Cadê a engenharia do país? Cadê a fiscalização? O CONFEA deveria liderar isso, né? Vou buscar aproximação, acho que temos que conjuntamente buscar, né, a união das nossas entidades e, sim, levar essa pauta para o CONFEA para tomar medidas objetivas com relação a essa valorização da engenharia no país, né? É o caminho que eu vou perseguir nesses próximos anos aí, e tenho certeza que o Instituto de Engenharia vai estar junto com o Sinaem, que vamos agregar outros, né, nessa batalha, nessa luta. Obrigado, Russell Rodolfo Ludwig. E vai ficar aqui o nosso convite para o Vinícius do CONFEA para vir aqui fazer um podcast conosco e a gente botar fogo nele aqui para fazer essa união. Agradeço muito a você, Russell, então, a Miriana Marques aqui do Instituto, assim como o Ivan Waitley, e ao presidente José Eduardo Jardim, que saiu um pouquinho antes. Até o nosso próximo programa. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.